Hoje é dia 14 de maio de 2008, nós estamos aqui na Colônia Santa Maria, colônia de imigração italiana, para realizarmos uma entrevista com um filho de Piraquara, o artista plástico Sérgio Pinheiro. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Ânimo Lília? agora, Ânimo, Sérgio? bem animado nesse lugar maravilhoso aqui. Nós escolhemos trazer o Sérgio para realizar essa entrevista aqui, porque ao fundo nós temos uma obra de sua autoria, que vem homenagear a imigração italiana que aqui chegou em 1878. Então, até chegarmos nesse mural aí, a gente gostaria que o Sérgio contasse para nós as primeiras palavras dele em relação às suas origens. Bom, meu nome é Sérgio Luiz Pinheiro e a minha origem eu preciso recontar um pouquinho da história de uma outra pessoa que também é filha de Piraquara, que é a dona Judite dos Santos Pires. Ela e a sua mãe, a dona Clotilde Pires, elas moradoras aqui. E a dona Judite era dona, ela junto com a tia Cleve, né, ela era dona do Jardim Disneylândia. E agora eu não posso precisar a data que isso aconteceu, né, mas as outras duas irmãs da dona Judite, elas já eram casadas e então ela morava sozinha com a mãe. E resolveram, por bem, para a companhia da dona Tide, da mãe dela, adotar uma criança, né? E daí estavam procurando e tudo mais, e por coincidência, um aluno do jardim, o Salim, eu não me lembro o Salim de quê, mas ele apareceu: ó, dona Judite, a senhora não sabe quem é que quer adotar uma menina? E daí aquilo veio a calhar, né? Veio no momento em que elas estavam justamente pensando nisso. E aí elas adotaram uma menina, a Terezinha de Jesus. E na época Terezinha de Jesus Godoy, né? Então depois ela casou com o meu pai, que ela conheceu no Jardim Primavera, o Luiz Sérgio Pinheiro. E aí eles casaram, moraram um tempo junto com a dona Judite, com a dona Tite. E ela tiveram o primeiro filho, eu, né? Mais 2 anos depois eles tiveram uma outra criança, o meu irmão, o William, né? Aí se separaram, né? Mas aí já é uma outra história, né? Então, a minha madrinha, a dona Judite, acabou adotando a menina e depois mais 3, né? Porque eu tenho eu e mais 2 irmãos, né? O William e o Cristiano. E desde pequeno eu sempre estudei aqui em Piraquara, né? A única coisa que eu não fiz aqui em Piraquara foi nascer, né? O Valdir Costa Lima deu carona para minha mãe, levou até Curitiba, 3 dias depois eu estava de volta. Então, o parto não foi aqui, né? Que ano que você nasceu, Sérgio? 1973, dia 6 de dezembro de 1973. Então, eu não sei por que cargas d'água eles escolheram que eu precisava nascer em Curitiba, né? Aí nasci no Hospital Santa Brígida e 3 dias depois eu estava de volta, né? Não é isso que me faz menos piraquarense, né? Para mim é como se tivesse nascido aqui. E estudei em todas as escolas que tinha aqui, que ofereciam estudo até o 2º grau antigo, né? O Manuel Eufrásio. Fiquei só 1 mês no Jardim Disneylândia, né? Eu tinha medo da chuva, então eu não era um aluno que ficava muito quietinho, eu ficava lá olhando, e a minha casa era bem pertinho do jardim, e então fiquei bem pouquinho tempo ali, mas estudei até a 4ª série no Manuel Eufrásio. As minhas professoras foram a Terezinha Valenga, a dona Nenê, a tia Ionese e a tia Lígia Tuleski Yesh. E depois no Romário Martins, né? Terminei os estudos aí hoje é o ensino médio, né? E eu sempre tive essa habilidade para desenho. As pessoas sempre achavam que era para onde eu tinha que guinar os meus estudos, desenvolver essa habilidade. Já desde pequeno? Desde pequeno. Então era sempre mais fácil para mim. Por exemplo, tinha aula lá que tinha que copiar uma cadeira. Então a minha cadeira saía mais com a aparência da cadeira que se estava lá na frente do que dos outros alunos, né? Eu me lembro que é engraçado, né? Como a gente enxerga diferente. A gente foi no Detran, lá acho que é o Bacaxeri que tem, né? Todas as crianças iam nessa escolinha. Escolinha de trânsito. Isso mesmo, e a gente ganhava uma cartilha.
Daí na hora de colorir aquela cartilha, eu me lembro que eu pintei o asfalto de azul escuro. E todas as crianças pintaram de preto, né? E até a professora, acho que era a Johnny Blans que estava substituindo, ela via, mas como se o piche é preto? Mas, certo, a criança já enxergava a luz refletida do céu, né, no asfalto e enxergava azul, né? Então eu me lembro de ter ficado acuado e fiz errado, né? Mas não era que talvez as pessoas não compreendiam que tinha que ser era assim. Era uma manifestação da tua sensibilidade para a arte plástica, de repente, né? Eu me lembro bem dessa passagem, né? A Juba do Leão também, eles achavam que tinha que ser de uma cor e eu misturava as cores, né? Mas, eu acho que faz parte, todo mundo passou por alguma coisa parecida, assim, né? Incompreendido, assim, em algum momento. E aí eu saí do Romário Martins e já em seguida eu fiz um teste seletivo e comecei a trabalhar. Eu, além de estudar nas escolas aqui, eu trabalhei nas escolas, né? Eu trabalhei nas 3 escolas daí, assim, do centro, né? Eu trabalhei no Manuel Frasio em 1992, trabalhei 3 meses no Romário Martins, logo que surgiu o Mário Braga, eu já comecei a trabalhar no Mário Braga também, fiquei algum tempo lá, saí em 1995. Eu acho que no final do ano de 95, começo de 96, eu saí do Mário Braga. Então a minha vivência nas escolas aqui também foi bastante grande, né? E você morou até Piraquara, do teu nascimento até que ano, Sérgio? Bom, eu morei aqui em Piraquara até o ano de 2001. Então, em 2001, a nossa casa era uma casa já centenária, né? É uma casa que, nas fotos mais antigas, está escrito lá, dentista, né? Então, eu não sei precisar de que ano que é a casa. E a família comprou aquela casa, como eu disse para você, as 2 irmãs da dona Judite, né, da tia Judite, elas eram casadas. E o esposo de uma das filhas comprou aquela casa para que a mãe, né, pudesse ficar morando ali. E era bem próximo da onde é o jardim. Bom, então aí no ano de 2001 a casa já estava velha, né? E a madrinha não sabia se ela mexia na casa, e ela estava em dúvida. Ela sempre gostava de consultar os familiares, os donos da casa. E aí eu me lembro que foi bem no ano que a gente participou a primeira vez do Festival de Teatro de Piraquara. Eu estava voltando do ensaio do grupo, cheguei em casa, estava um monte de carro na frente de casa, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? A gente tinha pouca visita, de repente um monte de carro. Aí era a notícia de que a gente tinha que deixar a casa e procurar um outro lugar para ficar, porque, segundo eles, os donos, eles não queriam se responsabilizar se acontecesse um acidente, né? Eles temiam por isso. A intenção deles era tirar aquela casa dali e construir 2 menores, né? E a gente ia ficar com uma. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, a gente não voltou para cá, né? Então, em 2001, no dia 15 de dezembro de 2001, o episódio assim, que me marcou muito, melancolicamente, foi sair da minha casa, né? Da cidade onde eu morei, da onde todos os meus amigos foram aqui que eu fiz. E fui morar em Curitiba porque, na época, aqui em Piraquara, não tinha o número de casas disponíveis para venda e para locação como hoje tem. Então, como era uma casa muito antiga, os móveis eram muito grandes, tinha muita coisa antiga, né? Então não comportava. Mesmo assim, a gente se desfez de muita coisa e o nosso apartamento é bem pequenininho, né? Mas infelizmente não tinha nada disponível, mesmo porque para a madrinha tudo tinha que ser próximo de mercado, de farmácia, né? Para ela não ter que andar muito e tudo mais. E hoje vive você e a tua madrinha? E hoje eu vivo com ela. Ela assim, para ela melhorou bastante porque tem 2 locadoras, 2 pizzarias, a Rua da Cidadania na frente, então tudo é fácil, né? Tudo bom pra ela. E é engraçado, eu acho até que você vai tocar nesse assunto depois, mas eu já vou emendar. Todo o tempo que eu morei em Piraquara, eu trabalhei em colégios, né? Mas depois que eu me formei, ou durante o final do período de estudante da Escola de Belas Artes, eu não trabalhava em Piraquara como profissional, assim, ou seja, da área de arte, ou dando aula e tudo mais. E eu dava aula em Pinhais, dei aula, trabalhei também como ilustrador para a prefeitura de Araucária, né?
E só depois, bem depois que eu já estava estabelecido em Curitiba, já estava trabalhando no Positivo, é que me chamaram para trabalhar em Piraquara. Então hoje eu moro em Curitiba e trabalho aqui, né? Passo a maior parte do tempo aqui e é com muito gosto que eu venho fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje. Legal. E você, voltando esse período que período do Manuel Fraso, Romário Martins, gostaria que você colocasse para nós assim nomes de amigos, pessoas que foram contemporâneas tuas nesse teu período de criança. O meu primeiro amiguinho de escola foi no Manuel Frásio, na primeira série foi o Cristiano Ribeiro. Era com quem eu brincava, era com quem eu fiz amizade, a gente fazia os deveres junto, né? E na primeira série, assim, os alunos que estudaram comigo, o Marquinho, que hoje é motorista da prefeitura também, ele foi até a terceira série comigo, mas outros da primeira série, assim, eu não me recordo muito bem. Eu me lembro depois, na quarta série, né? Que é a Fernanda Artigas, a Vanessa Pilara, a Liliane, a sua irmã, né? A Veronilda Guimarães, os dois gêmeos que moravam aqui em Piraquara, o Fábio, o Fabrício, o Reinaldo, o Juliano, né? Quem mais? A Lucia Ostroski, que estudou comigo também. Acho que agora que me lembro, a Deise, a Valerie, depois o Emerson Pamplona, o Leandro, o Marcelo, o pessoal do vôlei, né? E depois na quinta série, os Niptak também, que hoje também trabalha na prefeitura, o Ângelo Daniel Pérez, da Tia Diva. Então era um pessoal que estudou comigo, que viveram essa época bem legal aí comigo. E em que momento se inicia essa amizade que acabou ultrapassando as barreiras de Piraquara, já é uma coisa virtual aí, o mundo tá sabendo? Pô, Sérgio, o Renato teve que perguntar? O Luciano Yashinsky, né? Engraçado. É uma história bem interessante, porque eu conheci ele, eu estava na 7ª série e ele estava na 8ª série. E até a gente tem um projeto para fazer um desenho animado, né? Contando essa história, porque ele e a Ângela Drischel, né? A Ângela nunca estudou comigo, mas eles são os dois grandes amigos assim que eu tenho, que eu vou na casa, que eles também vão na minha casa, então são os mais chegados assim. E o Luciano, ele na época ele tinha o apelido de Coelho, né? E também chamavam ele de outros adjetivos futebolísticos, né? Porque a gente sempre gostou de futebol. E eu me lembro que se tivesse uma mulher grávida e o Luciano, assim, para substituição, eles escolhiam uma mulher grávida, né? E o Luciano não conseguia, ele não tinha, não deixava ele jogar e tudo mais. Eu me lembro que a gente fez, no Romário Martins tinha um campeonatinho que acontecia paralelo ao tempo, espaço das aulas, né? Então a gente chegava na escola, a aula começava às 8, a gente chegava 10 para as 7. A gente montava o time, então pontos corridos, no final do ano, quem chegasse com mais pontos era campeão. Então era a minha turma contra a turma do Luciano, né? Era a 7ª série do Sérgio contra a 8ª do Luciano. Aí na 8ª do Luciano eu conheci outros amigos também, que é o Carlos, o Adriano Chane, né? O Caveira, né? Que hoje ele é motorista em Curitiba, motorista de ônibus. Então a gente chegava cedo, né? E quando batesse o sinal para entrar para a aula, acabava o jogo. O apito do árbitro era o sinal. E aí eu me lembro que eu entrei jogar porque eu também não tinha vaga, né? Eles tinham um grupinho seleto, então eles não davam chance pra gente jogar e tentar mostrar o futebol, vamos dizer assim. Também não era grande coisa. Mas aí eles resolveram me colocar de gol e eu fui bem. Aí eu pedi pro meu pai de presente uma luva de goleiro, era uma luva da Adidas azul, bem bonita, então todo mundo queria ver o cara da luva azul jogar. E eu jogava bem, né? De gol e tudo mais. E foi indo que a gente começou a ganhar, porque daí tinha um cara para jogar sempre de gol. E o time do Luciano começou a ficar para trás. E se eu não me engano, nesse ano, foi a data que o Alceu Zelonca faleceu. Foi 87? 87. Então.
E aí eles tiveram a brilhante ideia a partir da morte do prefeito, do Alceu Zilão. A gente teve a notícia na igreja, né? Tocou o alto-falante bem cedinho, a gente saiu lá fora para escutar e tinha morrido o prefeito. Então era luto, não tinha aula, não tinha nada. O que a gente pensou? A gente ganhou mais 3 pontos, né? Coitado do prefeito, mas a gente ganhou mais 3 pontos. E aí no outro dia a gente foi para aula, né? No meio dos comentários eles falaram que eles foram para a escola e que eles foram, deram um pontapé e nós perdemos para o WO. Mas não tinham feito nada disso. Só que eles começaram a arrumar subterfúgios para empatar o campeonato. Eu me lembro que aí no jogo final, bem no dia da viagem da turma do Luciano, aconteceu um fato bem interessante, né? Então, antes que acabasse o jogo, que batesse o sinal, a gente tinha um pênalti a nosso favor, já estava 1-0 pra gente, e eu estava de gol e eu fiquei tão contente que a gente tinha ainda um pênalti, podia ratificar a vitória. Eu fui até o meio da quadra, né? E aí fiquei esperando o Júnior do Jojo bater o pênalti. E o Luciano ficou entre eu, que estava no meio, e o meu gol, ele ficou assim, pensando na vida. E aí o Júnior correu para a bola, bateu, a bola subiu no pé do goleiro, pelo corpo, porque ele estava assim assustado, ele nem quis defender, né? A bola bateu na cabeça dele e subiu, e eu fiquei olhando. A bola me encobriu e caiu na frente do Luciano. E o que o Luciano fez? Ele chutou para fora de nervoso, ele achou que aquela bola caiu, ele achou que fez o gol, alguém bateu a bola pra frente, ele ficou com raiva e chutou longe. Aí explica-se por que escolhi a mulher grávida. Sérgio, a coisa não era bem assim. Eu vim aqui na mesma escola e na mesma trave para mostrar que a coisa não era bem assim. A coisa mudou. Observe. E o pessoal ficou bravo com ele, porque a gente ganhou, ele já tocou sinal, a gente saiu comemorando e tal. E aí, depois o pessoal saiu atrás dele, a gente começou a conversar mais, justamente porque eu me sensibilizei com a tristeza dele, porque eu também era um cara que não era escolhido para jogar e tudo mais, né? E aí a gente já começou a conversar mais, e quando eu saí do Romário Martins, ele também saiu e a gente começou a trabalhar junto no Manuel Frase. No Manuel Frase trabalha a Sueli Célia Stadnik. Ali eu trabalhei com a Sueli, trabalhei com a Ana Amazon, que era secretária, e com a Maria de Fátima Andrade, que era diretora, em 92. E ali eu me lembro que a Sueli chegou para mim e falou: Sérgio, a gente está querendo fazer um jornalzinho para a escola. Você bate, digita para mim, porque ela não podia, né? Eu falei: tudo bem, mas desde que você dê uma página para eu escrever junto com o Luciano. Daí ela: então tá bom. Aí eu fui lá e conversei com ele, falei: a gente pode ter uma página pra gente escrever, vamos inventar alguma coisa, né? E aí surgiu Sérgio e Luciano para o Mundo, né? Eu tenho esses jornaizinhos até hoje. Então a gente colocava brincadeirinhas para as crianças, mas a nossa brincadeirinha é assim, né? A gente desenhava vários hieroglifos e era canta em egípcio, cai cai balão, né? Para criança era esse tipo de brincadeira com eles, né? E aí a amizade continuou, a gente foi trabalhar no Romário, daí eu saí, mas a gente continuava brincando, a gente mandava correspondência um pro outro como se a gente tivesse separado, para brincar com as pessoas, todo mundo entrava. E acabou também que eu namorei a irmã dele uns 3 anos, né? Aí a gente convivia todo mundo junto, e daí o pessoal achou que aquilo não era possível estar acontecendo. Mas foi bom, eu sou amigo da família da Marilice também, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com toda a família. E essa é a história da amizade. A gente tem o site, né? E eu acho que o primeiro desenho animado que existe foram 15 segundos de animação, né? Foi um Sérgio Luciano para o Mundo também. Droga, tô atrasado. Preciso pegar um táxi. Ei, você, vá voando até a prefeitura. Bom, você já contou uma história bem interessante de como iniciou a tua amizade com o Luciano, mas a gente queria saber como que era a Piraquara da tua infância. Você já mencionou alguns amigos, né, comuns na época,
Então agora a gente queria que você trouxesse mais algumas lembranças da Piraquara, daquele tempo, situações vividas que marcaram, espaços que vocês tinham como referência e que ficaram na memória. Certo. Bom, o espaço, assim, como a madrinha ela tinha muito zelo comigo e com meu irmão, ela deixava a gente sair pouco, né? Mas o pouco que a gente podia sair, a gente tinha nadar no Rio da Pedra, né? Eu costumava ir ali. A gente às vezes gazeava a catequese, né? Só explique um pouquinho melhor aonde que ficava o Rio da Pedra. O Rio da Pedra fica no final da rua onde eu morava, né? Você tinha ali a casa da avó do Luciano, né? E ali antigamente era uma fábrica de pipoca também. E daí a gente atravessava ali, já entrava meio do mato, já tinha uma pontezinha e o rio em cima. E daí tinha uma pedra, né? Que era a que dava nome ao rio. Então a gente tinha que ir em horários que não estava cheio aquele rio, né? Então era horário de manhã, a gente gazeava a catequese para poder nadar no rio sem ninguém, né? Eu me lembro até de um caso que aconteceu com o Ângelo, filho da tia Diva, né? Vamos, não vai acontecer, Deus não vai te fazer nada, vamos nadar lá no rio. E a gente foi, e uma cobra passou entre nós, assim, nadando. Daí a gente não gazeou mais, porque daí era pecado mesmo, né? O Frei Cássio, que era o padre na época, tinha razão e a gente daí nunca mais gazeou a catequese. Outro lugar que a gente costumava ir bastante era o Campinho do Nereu. O Campinho do Nereu sempre foi referência para todo mundo que foi menino, né? Porque já antes, para a geração antes, né? O pessoal, o Marquinhos e Osmar Pamplona já jogavam, né? Naquele campinho. Mas para nós era o Campinho do Nereu. Então a gente ia jogar bola. Eu fui poucas vezes porque podia sair menos, né? Que os outros. E tinha um campo de futebol onde hoje é o ginásio Gilbertinho, o Gilberto Alves do Nascimento, era um campo de futebol também. E ali em cima era uma quadra para basquete, vôlei e tudo mais. Então era o postinho, a gente falava que a quadra do postinho, a gente também costumava ir jogar ali, né? E também tinha o estádio, o Matias Jacomel. Eu joguei uma partida só ali, professores versus alunos, né? E nesse jogo também aconteceu um caso interessante com meu amigo Luciano, que na época já era mais amigo, porque a gente tinha terminado essa final fabulosa, né, na quadra, e daí a gente foi fazer o jogo contra os professores. E a gente tava perdendo de 3-2 e a bola veio bem alta assim e caiu bem na frente do Luciano e ele mirou na bola, né? Só que ele mirou na bola, a hora que ele foi chutar, ele errou a bola, a perna dele fez assim, a bola bateu no chão e veio pelo outro lado da perna dele. Eu matei no peito e fiz o gol. Empatamos, né? Então futebol sempre teve bem presente nas nossas vidas, né? E depois, mais velhos, daí a gente já saía no Water, Sound and Dance, né? Eu não sou de sair em som nem nada, ia porque o Luciano me puxava. E eu me lembro de ter ido ver um primeiro Miss Piraquara em 92 ali, né? E que faziam parte da minha vida era isso, né? Eu gostava sempre de pegar a bicicleta e vir para cá, para a colônia, de ir lá para trás de casa, né? Para 4 barras de bicicleta. Eu costumava fazer isso. Essa era a minha infância, né? Os outros devem ter vivido uma vida mesmo mais... com o zelo que você falou da tua tia em relação a vocês e dessas poucas saídas que você dava, a gente percebe que mesmo assim você tinha essa possibilidade de brincar na rua. Então a Piraquara daquela época, que é década de 80, ela permitia ainda essa coisa de rua que hoje já quase não... Na minha rua mesmo a gente fazia os golzinhos de tijolo, era uma rua larga, Manuel Alves Cordeiro, né? Ela é uma rua larga, então a gente jogava e poucas vezes parava o jogo porque dificilmente passava carro, né? Então ali a vizinhança saía e se reunia para jogar na rua mesmo, é verdade. Sérgio, esse teu período de Romário Martins, o que você lembra, assim, o que você poderia nos contar, assim, além da questão da disputa lá com o Luciano, o que mais acontecia? O Romário Martins, na minha época, era uma escola em que um tempo diferente na educação, né? Então a gente sentia muito mais a relação de amizade do que eu acho que hoje as crianças, os jovens, né, eles têm a possibilidade de viver, né? Então, o que a gente lembra é todo mundo se conhecia,
né? Todo mundo costumava se visitar, né? Ia um na casa do outro, né? E eu acho que especialmente na minha 8ª série, né? Foi quando o Zé Lauro, que é um ícone do voleibol piraquarense, ele me chamou para treinar no time. Eu acabei ficando um mês só, não era um bom jogador de vôlei. Só que a relação de amizade que a gente tinha por conta do time, daí todo mundo se encontrava na escola, saía para jogar, isso era muito interessante, muito bom de se viver, né? A relação de amizade, e isso é o que perdura até hoje. São os colegas e amigos que a gente tem, foram feitos ali no Romário Martins, com o time de vôlei, com o time de futebol. Eu me lembro que o próprio Zé Lauro é uma das figuras mais sempre conhecidas. A dona Gracita, que era diretora na época, ou vice-diretora, se não me engano, professores que gostavam de estar junto com a gente. O Dilermando, né, era um cara que nas aulas de educação física ele não dava o futebol, né, porque futebol a gente vivia o futebol. Então ele dava aula de handebol, basquete. A gente chegou a disputar campeonato de handebol, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, aí você falou para nós que você fez um teste seletivo e começou a trabalhar. Então a impressão que dá é que você começou a trabalhar por acaso. Você levava a sério essa tua atividade do trabalhar? Porque a gente sabe que a tua vida sempre foi uma vida muito alegre, muito divertida, até por cultivar esses amigos que fizeram parte da tua vida. Mas a impressão que deu assim que você começou a trabalhar talvez como até uma continuidade daquele tempo gostoso de escola. Mas foi mesmo, porque me lembro que 91 é a minha turma, a minha formatura, né? Foi 91. E já em 90, no início, finalzinho de 91, início de 92, o professor Daniel ele trabalhava como documentador escolar. Ele que me chamou do lado da minha casa, a documentação, me chamou e disse: faça aqui o teste, se inscreva, né? E você pode escolher uma escola para trabalhar como assistente administrativo, é o curso que você fez, né? E daí já passei, me lembro que passei em terceiro, segundo. O Luciano também, já fomos trabalhar. Então foi mesmo uma continuidade, né? Porque eu tive uma outra oportunidade para começar a trabalhar antes, mas acabei não ficando, foi no Carrefour, né? Então eu era muito novo, eu tinha 15 anos e trabalhar na contabilidade do Carrefour, eu cheguei lá, era uma coisa muito... Acho que eu não estava na minha época, né, para assumir uma responsabilidade tão grande, e acabei não ficando, né? E aí fui só estudando até terminar, e aí eu comecei a trabalhar. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito tardia, o meu aprendizado sempre foi muito mais tardio, né? Todas as coisas, né? Mas isso não me... E nesse período, Sérgio, sempre, você comentou até do primeiro desenho que você fez junto com o Luciano, nesse período todo aí, como que caminhava com você essa relação com o desenho, com as artes plásticas? Para a gente entender até que ponto você sentiu necessidade de fazer uma faculdade. Certo. Na escola, eu fazia caricatura dos professores, né? Então, sempre que tinha que fazer alguma crítica ou brincar, né? Tem caricaturas que estão perdidas, por sinal. Tem uma caricatura que é de todo o time de vôlei. E ficou com o Sandro Pires e acho que ele deu fim, não sei. Mas existe, alguém deve ter. Tem uma caricatura com a equipe do Romário Martins, né? O professor José, Zeugma, Zé Lauro, todo mundo junto. E aí eu achava que muita gente não gosta da palavra dom, né, para quem tem essa habilidade para desenhar, né, mas o fato é que eu tinha uma predisposição para fazer aquilo, e eu achava que se Deus me deu essa possibilidade, eu acho que era em cima dela que eu tinha que trabalhar. Mas paralelo a isso, eu me lembro que eu sempre fui muito diferente de todos os contemporâneos, né? Os alunos, os meus colegas, os meus amigos, eles sempre tiveram um gosto bem... na verdade, o meu gosto para as coisas, né? Para música, para programa de TV, enfim, sempre foi muito diferente. Eu me lembro que com 12 anos eu tinha coleção completa do Jean-Michel Jarre, que é um tecladista francês, né? E ninguém ouvia aquilo.
Então eu gostava muito de assistir filme. Todo mundo gosta, mas eu sempre fui fã do que estava tocando de fundo. Eu queria saber que tipo de música era aquela. Eu me lembro que a minha avó, a dona Tide, ela um dia falou para minha madrinha, e a minha madrinha preocupada veio me contar, né? Olha, Sérgio, a mamãe tava fazendo um comentário, você escutando a música no sótão lá, e ela disse, coitado desse menino, né? Porque ela não entendia, ela achava que a minha avó deve ter escutado Ângela Maria para trás, né? Vicente Celestino e tudo mais, né? Francisco Petrone. Então para ela o que eu ouvia não era música. E nem os meus amigos gostavam, eles achavam que aquilo era... Mas não que eu não gostasse das músicas de época, né? Do que tocou, todos aqueles anos 80 marcaram muito a vida de... Todo mundo que viveu nos anos 80 é feliz. Porque foi uma época, na verdade, a moda era ridícula, né? As calças, os cabelos, mas era apaixonante, os brinquedos da época, os videogames. E eu acho que sou feliz por ter vivido nessa época em que hoje eu lembro de todos os seriados que assisti e tudo mais. E acho que isso já estava... Era uma coisa que eu mesmo não percebi, que além de eu ter habilidade ali para o desenho, eu também tinha... talvez um gosto diferente para quem sabe trabalhar com teatro, quem sabe trabalhar com Uma documentário. sensibilidade mais apurada, né? Isso eu fui perceber bem depois da Belas Artes, inclusive. Então a necessidade que eu senti, a necessidade de continuar estudando isso, porque acho que não era justo, né? Eu ter essa... deixar para trás, deixar passar. Então eu acho que o vestibular eu fiz no ano de 94, eu estava trabalhando ainda e passei, e daí entrei na Belas Artes, né, na Escola de Música e Belas Artes, em 95. E já no primeiro semestre, meu professor, eu tive dois grandes professores que até hoje são os professores que me ajudaram a formar a minha personalidade assim, voltada para as artes plásticas, né? Os meus dois professores eram o Is Fontoura. O Ivens Fontoura é irmão do Ari Fontoura. E hoje eu não sei exatamente o que mais ele trabalha, porque ele era designer, né? Então eu depois perdi contato, não sei mais. E o Sérgio Kirdziej, ele era o professor de pintura mesmo, né? E o Ivens era professor de expressão em relevo. E o Ivens já prevendo que ele ia trabalhar no ano de 95 no Festival de Antonina, ele queria fazer lá em Antonina um mural parecido com a mesma técnica que o Poti Lazarotto usava em Curitiba, né? E aí então o que ele fez? Ele começou já no primeiro semestre a ensinar como é que se fazia o relevo no concreto na Escola de Belas Artes, fazendo parte da grade, para que aqueles que se interessassem em ir para Antonina no meio do ano fossem e lá a gente confeccionasse esse mural. Na verdade lá não foi um mural, foi um totem, né? Então chegou no meio do ano, na época do festival, a gente viajou junto para lá, a gente se hospedou em Antonina e durante a semana do festival a gente produziu o totem que está lá até hoje, que é Retratos de Antonina, mas para nós foi mais assim, eu pelo menos, né? Eu me lembro que eu quase não desenhei, quase não participei da parte artística propriamente dita, porque isso eu já tinha feito na escola de arte. Mas a gente foi martelar as molduras para colocar que era o que eu queria aprender, porque acho que se você aprende isso, a parte de plástica, essa já tem, né? Então eu gostei muito disso, né? Essa parte de mexer com Então, nesse momento você conheceu e aperfeiçoou-se nessa técnica. Eu me lembro que quem foi a convite meu, participou também, foi a Angela Dricho. Ela viajou, ela também participou, fez a oficina, né? Mas ela é uma excelente florista, né? O senso estético dela caminhou para outro ramo das artes, né? Então hoje ela tem uma floricultura. E isso foi em que ano? 1995. Essa ida a Antonina. Foi em 1995. Nós ficamos uma semana. E eu me lembro que não deu para construir o totem naquela semana porque o tempo muito ruim. A gente foi inaugurar, se eu não me engano, em agosto. Depois já com sol, então a gente só foi lá para inaugurar, o prefeito estava junto, o reitor da Universidade Federal, né, que é quem patrocina, quem
organiza o Festival de Antonina. E aí a gente foi inaugurar no final do ano. E eu já tive a ideia, assim, né? Porque eu me lembro que, daí voltando um pouco para a época que eu estudava, na época que eu estudava sempre, vários professores falavam assim que as pessoas mais antigas de Piraquara, elas estavam morrendo, estavam indo e ninguém tomava a iniciativa de, pelo menos sentar do lado da pessoa, ouvir ou transcrever as memórias dessas pessoas, que são memórias que acabam por morrer junto com a pessoa, né? Uma pessoa, ela tem a sua relação com a história do mundo, a história da sua cidade, e ela é única, né? Então, muitas coisas são comuns a todos, mas muitas coisas são únicas de cada pessoa, é uma visão única de cada pessoa. E como que foi daí essa relação dessa inspiração, de Isso, se então, remeter ao anterior com a questão de você pensar... aliás, até acho que é interessante a gente registrar que a gente está em frente ao painel da Colônia Santa Maria, mas existe outro painel em frente à Câmara Municipal de Piraquara, que foi utilizado da mesma técnica, né? Esse foi o primeiro painel. Na verdade, o que me veio, a ideia que me veio, que encheu a alma de vontade de fazer, foi o fato de eu morar numa cidade que, além de linda, ela tem muita história. Né? Ela é uma cidade que tem muito tempo de vida e então tem muitos elementos para contar a história. E por que não aproveitar? Por que não eu contribuir com a minha cidade, com aquilo que eu ganhei de habilidade para fazer e para dar, talvez, a minha visão, ou então registrar aquilo que eu vi em uma determinada época. Me lembro que o Ivens Fontoura, ele sempre falava que o Poti, ele registrou nos murais a Curitiba dele. E que nós deveríamos registrar a nossa cidade do nosso presente. Voltando de Antonina, já com a inauguração daquele totem, né, o Retratos de Antonina, eu já imaginei que, como Piraquara eu não sei se é mais antiga que Antonina, mas é antiga, né, e tem história para contar, por que eu que já tinha o conhecimento daquilo e sabia que o material a ser usado não ia ser tão dispendioso para o município, por que não propor, né? Então eu cheguei e acabei conversando com o seu Jorge Moreira, que era o presidente da Câmara Municipal na época, e finalzinho do ano de 95, e joguei a ideia para ele, né? Ele era um cara muito acessível, ele ia lá em casa e conversava, era uma pessoa aberta a esse tipo de ideia e tal. E aí ele disse, eu acho que era uma das últimas sessões da Câmara naquele ano, ele disse que era para eu ir até lá, que ele, ao término da sessão, ele ia reunir os vereadores e eu ia poder explanar, né, para eles. Né? Então eu já tinha feito o desenho daquele mural da Câmara Municipal, eu já tinha meio desenhado, alinhavado, e levei fotos do mural de Antonina. E levei alguma coisa do Poti também. Então eu cheguei, expliquei para eles, né? Depois a gente se reuniu numa salinha e eu acabei desenhando, tinha um quadro lá e tal, acabei desenhando para eles, expliquei que não era tão caro. E daí cada vereador aceitou dar uma pequena quantia em dinheiro, reunia o dinheiro para comprar o material e eu podia começar a fazer, né? Então, quando foi no início do ano de 96, eu me lembro que chegou, eu não acreditei, né? Eu me lembro que saiu no jornal até, eu tenho esse jornal, a imagem, né, do mural, a minha madrinha ficou emocionada de ver, porque era uma coisa que nunca ninguém tinha pensado antes em fazer e ia sair. E aí o caminhão com um monte de isopor, né, com placas de isopor, ele chegou e estacionou na frente de casa e o meu quarto ficou com várias placas de isopor. Eu me lembro que o pé direito da casa era de uns 4 metros de altura, ele foi até boa parte ali do teto, né? Atrapalhei bastante o sono do meu irmão, que dormia do lado no quarto, e aí eu acho que eu vou precisar contar como é que é a técnica, porquê do isopor, né? Então é uma técnica que a gente chama de forma perdida. Então você tem o teu desenho e a ideia é, se você quer, né,
né? Os elementos que estão para o lado direito, você vai desenhar ao contrário, você vai desenhar tudo para o lado esquerdo e o relevo também. Então, aquilo que vai se destacar mais precisa ser cavado no isopor. Então, você faz várias placas de isopor e você vai recortar para que ele tenha, para que quando você joga o cimento em cima, né, ele fique mais alto ou afunde, né? Então, você faz o desenho nas placas. Eu me lembro que aquele mural foi feito com placas de meio metro por meio metro. Então, depois de pronta, né, ela ficou bonito o desenho, né, todo o isopor branco assim no chão. O Sr. Jorge Moreira conseguiu, tinha feito na garagem de casa. E o Sr. Jorge conseguiu uma das salas onde hoje é o Piraquara Solidária, né, a PAI ali, né. Na época não tinha nada funcionando, tinha um segurança cuidando, mas não tinha nada funcionando ali. E um dos pavilhões ali ficou para eu trabalhar. Eu construí ali, coloquei o isopor, né, o desenho todo em isopor. A gente fez molduras que o desenho termina aqui, a moldura tem que ficar um pouco mais para cima para dar a base. E aí a Câmara contratou o pedreiro foi lá, fez o cimento. Eu me lembro que tem uma curiosidade, né? Para o cimento não grudar na madeira, existe um produto, né, que a gente compra, mas como era muito caro, eles não quiseram comprar. O pedreiro foi lá e colocou piche. Ele embebedou de piche assim, né, em volta, e quando o mural ficou pronto, né, a gente desenforma, tira a madeira, né, aí tira as pedras, depois você vai lá e cola no muro os desenhos. Ficou todo quadriculado em preto. Ficou uns 2 anos quadriculados. Mas ficou bonito. Inclusive a inauguração dele foi bastante singela, até porque foi no ano de 96 que ele foi inaugurado, e o então prefeito tinha perdido a eleição. Não aceitou o meu convite para ir lá, estava chateado. A gente tem que entender, né? Mas todas as pessoas que lá estiveram eram pessoas que, nas fotos, né, da inauguração, se vê que são pessoas que tiveram alguma relação, ou seja, eram professores da minha época, amigos que eu fiz na escola de Belas Artes, no Manuel Frasio, no Romário Martins, professores, e depois professores que acabaram se tornando colegas de trabalho. Então, para mim, foi um daqueles dias que, como hoje, né, é um dia em que, dos poucos dias da minha vida, que eu me sinto uma pessoa importante, né? Eu me lembro de sair muito feliz daquela inauguração. Voltei para casa e eu não acreditava que eu tinha conseguido fazer uma coisa que era a primeira obra pública de caráter artístico que Piraquara tinha. Eu não ganhei quase nada, mas eu estava muito feliz. Para mim, acho que para todo artista a realização é que aquela obra tenha a sua importância, que emocione os espectadores, né? Que tenha a sua contribuição, no caso, contribuição histórica. Tá, eu queria que você nos contasse, localizasse o dia, a data da inauguração do trabalho lá, e nos detalhasse o significado do painel. Certo. Bom, a data da inauguração, se não me falha a memória, foi 21 de dezembro de 96. E me lembro que quando eu fui montar construir, na verdade é a composição, né? Escolher os elementos. Como eu não tinha um conhecimento histórico sobre a cidade mais aprofundado, eu achei que, né, como na época de futebol, a gente não é bom centroavante, você tem que jogar na posição que vai mais, vai fazer o feijão com arroz, né? Então, eu coloquei alguns elementos que são do casario, né? Esses elementos arquitetônicos de Piraquara, e alguns elementos humanos, né? Então tem, por exemplo, poucas pessoas percebem que tem um recorte de uma foto aérea da barragem aqui de Piraquara, na parte de baixo, e em cima tem o Morro do Anhangava, né? Passando, né? Que o Anhangava faz parte da nossa paisagem, né? Ele está no outro município, mas ele é da nossa paisagem. Então ele começa da esquerda para a direita com a igreja da Colônia de Santa Maria, aí ele tem o cruzamento da via férrea lá do centro, né? Tem a casa dos Souza ali de fundo, aí você já tem a igreja matriz, você tem o Manuel Frasio, você tem a
caixa d'água dos bombeiros, né, lá na entrada. E passando na frente dessa paisagem, né, os elementos humanos. Você tem o Nivaldo Carteiro, que é uma figura folclórica aqui no município. E muito marcante da década de 80, 90, né? E tem duas figuras também que são a minha madrinha, a dona Judite, e a minha avó, a dona Tite, né? Eu peguei uma imagem delas e retratei ali. Foi uma homenagem às pessoas que me criaram, né? Depois dessa inauguração, eu me lembro que já o prefeito novo, no carnaval do ano seguinte, né? Ibiraquara tinha carnaval na rua e ele mandou me chamar no Bar do Miltinho. Eu esqueci de mencionar, né? O Bar do Miltinho era um lugar que a gente sempre ia também. E aí ele chegou, filho, eu quero conversar com você. Eu gostei daquele trabalho que você fez e eu quero fazer um para os italianos aqui. Prefeito Gil Lorusso. Esse era o prefeito Gil Lorusso. Já fiquei contente, né? Porque na época eu já tinha parado de trabalhar no Mário Braga, estava desempregado, né? E aí eu comecei a trabalhar como ilustrador para a prefeitura de Araucária, ilustrei algumas apostilas dos Cebejas e o seu Gil encomendou esse mural aqui, que é o Memorial da Imigração Italiana. E aí sim, eu ia precisar de subsídios históricos para montar ele, né? Então eu conversei com o escritor do livro, que é o... Pois é, essa coincidência com o Ariel e o Antônio Tomás, foi coincidência mesmo deles estarem... Porque o lançamento do livro foi nessa época Foi, também. é verdade, eles estavam, inclusive, na verdade, o seu Gil, eu não me lembro o nome do rapaz, mas ele era do Círculo Trentino, não me lembro agora o nome dele, parece que ele era filho do presidente do Círculo Trentino, e ele é que me indicou o seu Ariel. O Ariel e o Antônio. Isso, e aí eu entrei em contato, italianão, né, meio reticente, achando que, querendo saber o que eu queria, né, então eu expliquei que a gente queria fazer uma homenagem aos primeiros 100 anos da imigração italiana aqui na região, no Paraná especificamente aqui, em Ibiraquara, na colônia Santa Maria. E foi ele estava na verdade acho que com medo que eu quisesse material dele, eu não queria, eu queria só conhecer a história, né? Eu me lembro que o seu Aristides Gaia, que morava por aqui, né? Eu fiquei 3 dias visitando ele e ele me contando a história da época dele. Eu comprei CDs que tinham músicas italianas para viver mesmo, para eu trazer para mim aquele espírito, né? Foi um processo já bem diferente do outro, bem diferente. Então, como foi encomendado, eu já comecei a ver diferente, né? Até a própria forma com que foi concebido esse desenho, né? Ela é diferente. Ela não é tão de engenheiro, ela já é mais de arquiteto. Então eu vim e daí começava ele tentou me ensinar a fazer linguiça, que eu não consegui, né? Eu achava muito feio aquele... Era uma... Não era a própria ferramenta, toda enferrujada. Eu falei, meu Deus, depois a gente vai comer isso, né? Eu não quero. E daí o paiolzinho que ele me levava sempre cheio de aranha marrom, eu morrendo de medo. Eu ficava assim, né, olhando as aranhas assim em cima e ele na boa fazendo o trabalho. Então o seu Ariel, aí a gente conversou sobre o que poderia figurar no mural. Então a gente decidiu que seria interessante retratar primeiro o local, né, o Trento, né? Então você vai encontrar no mural o brasão de Trento, você vai encontrar o mapa da Itália, um pouquinho do norte, né, da Itália, onde está o brasão, que era o local de onde eles vieram. Já em seguida, abaixo dele, você vai encontrar a planta da distribuição dos lotes aqui no local, para onde os imigrantes chegaram. Você já vai ver uma representação da família se estabelecendo, né? Já a construção da primeira igrejinha, né? E o Paraná representado pela Araucária, né? Pelo Pinheiro. E aí, você já num segundo momento, você tem 3 datas distribuídas, né? 1878, 1928 e 1978. São os primeiros 100 anos, né? Então, já na segunda parte, né, você consegue ver com que os italianos trabalhavam aqui, né? Que é a agropecuária, o corte da madeira, né? Você tem o cavalo, você tem ele carregando as toras, né? O número das polegadas. Você tem também a figura dos barris, que era a produção de vinho. E
mais para frente você tem o que ficou, né? As lembranças, né, do que ficou aqui, que é a relação dos vizinhos, né? Tem um casal na janela, tem a igreja depois já construída completa, né? Tem o carroção, tem a ideia do que era o coreto aqui, que o coreto aqui era usado para vender os animais, né? Então, e o próprio formato dele é no formato das casas italianas com duas águas, né? Então, essa foi a contribuição do escritor, né? Ajudando a definir o que iria. Claro que como eu ia desenhar, foi uma escolha minha, né? E aí foi escolhida a data de inauguração na festa de agosto do ano de 97. Eu não me recordo exatamente se foi no dia 17 de agosto, acho que deve ter sido no dia 17 de agosto, não estou bem lembrado. Mas eu me lembro que teve a missa, o pessoal saiu da missa, né, com a santa que veio no navio, né, ela é uma santa que tem a cabeça e as mãos de porcelana e o resto é feito de lona, né, de estopa. E é essa mesma santa que está no topo do painel, né, em cima do nome da colônia, Colônia Santa Maria do Novo Tirol, da Boca da Serra, né? E essa santa é representada no topo do painel. E também foi um momento bem especial para mim. Foi uma inauguração já maior, tinha mais gente, e até a própria importância histórica desse mural é infinitamente maior do que a do outro. O outro retrata os aspectos arquitetônicos, mas esse aqui, ele registra esse momento que para nós foi de suma importância. Oi, vim atrapalhar o filme. Ontem, quando eu vim fazer a entrevista, foi a primeira que eu cedi na vida, então eu esqueci a parte mais importante desse painel aqui. Eu contei todos os outros detalhes, mas eu esqueci de contar esse aqui. Esse detalhe aqui, ele está contando uma parte da história que remonta ao momento em que a estrada de ferro veio para o Paraná e decidiu-se por bem que ela passasse onde hoje é Piraquara. Então o pessoal que morava aqui na colônia saiu em direção aonde hoje passa a estrada de ferro para trabalhar e acabou ajudando a desenvolver o município de Piraquara e deixou a colônia aqui do jeito que ela está hoje, né? Eu também não podia deixar de aparecer com o cachecol do Atlético. Pode voltar para o filme. Daí aqui os recursos foram subsidiados pela prefeitura. Foi pela prefeitura, O né? espaço você continuou utilizando lá, no mesmo local onde você fez? Não, eu fiz tudo aqui. Eu fiz tudo aqui. Aqui do lado, aqui tem o salão, né? Onde eles fazem, quando tem festa eles fazem a comida. Foi ali que eu trabalhei. Eu fiz o isopor, o desenho no isopor, eu fiz em casa. Né? Já dominei a técnica. Um detalhe bem interessante, você estava me perguntando sobre o meu tempo na Belas Artes. Em 95, em 96 eu comecei a fazer o mural lá de Piraquara, o mural que está na Câmara, que é o mural de Piraquara. Eu reprovei na Belas Artes. Tamanha foi o meu envolvimento com o painel. Eu esqueci, eu falei, não, a Belas Artes espera. Continuei indo para a escola, vivi, mas eu ia muito pouco. E daí repeti de ano, mas fiz o mural. No outro ano eu levei menos tempo. Eu lembro que aquele mural eu levei de 8 a 9 meses para fazer. E já esse aqui eu levei quase 4 meses, foi 3 meses e meio. Fiz em menos tempo, né? E paralelo a isso eu estava fazendo trabalho lá em Araucária. Então, bom, Sérgio, você falou já desse trabalho que você teve com a elaboração e a construção dos painéis. E hoje, como que está teu envolvimento com as artes plásticas hoje? Quais são as vertentes em que você atua? Bom, eu sou formado no curso de pintura da Escola de Belas Artes. Então, por muito tempo, enquanto eu tinha tempo, eu pintava. Mas como por 2 anos seguidos eu trabalhei com relevo em concreto, me dediquei muito mais a isso, né? Então, o meu tempo para pintura sempre foi muito restrito. Até porque eu, como artista, que eu gostaria de fazer jus ao meu juramento na Escola de Belas Artes, eu não produzo para vender, né? Então, eu pinto quando eu tenho lá algum tipo de inspiração, eu vou fazer o meu trabalho, mas eu nunca faço nada por encomenda, à exceção desse mural, né? No sentido da pintura é muito mais difícil, até porque a minha relação com a pintura é bem diferente. A pintura ela é muito mais, eu considero ela muito mais espiritual, tal. Assim, no sentido de
eu olhar para uma paisagem e aquela paisagem ter um significado para mim, né? Ela me passar uma sensação que me remete à minha infância e tudo mais, não simplesmente pintar paisagem por ser uma paisagem, né? Até porque a última pintura de verdade que eu fiz foi uma pintura da minha antiga casa. Eu tenho ela comigo e é a última, não foi nem foto que eu consegui da casa, foi uma pintura. Então, eventualmente, eu coloco as minhas pinturas em exposição, consigo ou não vender, mas não é a minha preocupação, né? Então, durante todo o tempo que eu não estava trabalhando em Piraquara, eu estava trabalhando com decoração de ambientes escolares em Pinhais, pintando também, pintando quadros, né? Não era tão artístico assim, mas eu usava só da técnica, a habilidade de reproduzir as imagens para decorar o ambiente. Também em 97, 98, 99 e 2000 eu trabalhei no município de Pinhais, na Secretaria de Educação, dando aula num projeto chamado Lendo e Recriando Verde. Nesse projeto foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar aula, né? Então eram crianças de primeira a quarta série, e então a gente usava a natureza como um elemento de estudo para produzir os trabalhos artísticos, né? Sem aquela obrigação da criança ter que pintar árvore, né? Então ela podia usar o verde para ela fazer o que ela quisesse. Ela não ia ser questionada se ela usasse o azul para caracterizar o asfalto. Exatamente. Então era justamente isso. Então por muito tempo fui o coordenador. Então as professoras que não tiveram oportunidade de ter um conhecimento mais específico da pintura, era esse conhecimento que eu ia levar para ela, né? Então explicar que a arte moderna já não existe mais, que a arte moderna é passada, né? O que é a arte abstrata, qual é o caminho da história da arte. Então isso foi um papel que eu cumpri, acho que direitinho na época. E depois eu vim em 2005 vim trabalhar para cá. Também trabalhei com teatro, né? Que, como eu falei, em 2001 a gente estava fazendo um grupo aí, né? Mas aí aconteceu que eu descobri que eu não era um grande ator, e aí então eu resolvi enveredar pelas artes cênicas, porque eu sempre gostei de música, enfim. E deu certo, eu ajudei a formar 3 grupos de teatro de escolas municipais em Pinhais, participaram de festivais e tudo mais. Eu me lembro que eu estava trabalhando com o projeto PIA, e lá era um grupo de teatro, e daí quando eu tive o convite para vir trabalhar aqui em Piraquara. E daí para trabalhar pela minha cidade do jeito que eu sempre quis, né? Então, Sérgio, você falou dessa tua relação com as artes aí, e uma curiosidade que eu tenho é saber como que você associa agora a tecnologia a tudo isso, porque a gente, trabalhando com você, a gente percebe que você usa muitos recursos da tecnologia em favor de trabalhos artísticos também, né? Dentro do que você propõe lá na secretaria, né? Aí você se vale da tua criatividade, mas usando as ferramentas da tecnologia. Como que isso acontece nesse processo todo? Eu acho que o fato dos computadores, as máquinas, né, de filmar, fotografar, elas terem ficado mais acessíveis, elas me permitiram realizar outros trabalhos, né? Elas me abriram pelo menos um leque maior de possibilidades para produzir, por exemplo, desenho animado, né? Aquele que eu mencionei já é um trabalho mais recente, e que eu estava usando uma máquina que eu nunca imaginava que eu ia poder fazer um desenho animado, né? Aliás, quando que a gente imaginava? Tudo muito caro, tudo muito difícil, como se faz edição e tal. Então agora, o tempo que eu fiquei em Curitiba, teve um tempo que eu fiquei muitos dias em casa. Eu estava distante dos meus amigos, eu estava triste, né? Então, que eu tinha o meu computador, que eu recém tinha comprado, e ler, né? Então fiquei lendo para ver como é que eu podia realizar sonhos que eu tinha, vontades, né? De criar coisas novas. Então eu aprendi várias ferramentas de edição, que foi o que me abriu também a possibilidade de dar aula de animação na Prefeitura de Pinhais. Eu fiz um projeto lá de animação flash, né, com as crianças. E quando eu vim para cá, aí a gente pôde começar inclusive o trabalho com essas entrevistas, né? Que quando meus professores me
perguntavam, né? Puxa, ninguém senta para transcrever o que essas pessoas mais antigas têm para contar da história. Eu daí tinha filmador, sabia editar o vídeo, por que não contribuir também mais uma vez, ajudando a registrar a história da nossa cidade tão querida. Para a gente ir encerrando, Sérgio, eu queria deixar registrado que é muito bacana esse momento com você, porque como você mesmo mencionou, esse trabalho das entrevistas é um trabalho que você junto comigo, junto com o Renato, está idealizando como uma forma de fazer aquilo que você já tinha como um sonho de menino, de registrar a memória das pessoas da nossa cidade, que assim como você ama, o Renato em várias situações já externou esse amor pela cidade, eu da mesma forma amo. Então essa importância de você estar saindo de trás da câmera e ter essa oportunidade. Então isso é uma forma também de te homenagear enquanto artista, te homenagear enquanto pessoa, te homenagear enquanto piraquarense. Então, da mesma forma que eu encerro a minha participação aqui, eu queria que você deixasse a tua mensagem em relação a todo esse trabalho que você junto conosco desenvolve desse registro das memórias e deixar essa mensagem direcionada para as pessoas que vão estar assistindo essa entrevista tua, para que tenham esse mesmo valor à cidade que a gente dá. Eu espero que mais lá na frente, quando a gente estiver assistindo, outras pessoas estiverem vendo, tomara que esse trabalho tome outras proporções, não seja abandonado, que isso é importante, né? Nunca se deixar um trabalho legal como esse aqui de registro audiovisual. E eu quero dizer que junto com o dia que eu me formei no 2º grau, junto com o dia que eu me formei na Escola de Belas Artes, junto com a primeira inauguração do primeiro painel, junto com a inauguração desse mural aqui, hoje é um dia que vocês, meus colegas de trabalho, estão me fazendo sentir uma pessoa super importante. Eu estou muito feliz. Eu não vou falar mais. Muito obrigado. Nós